Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A data é de 14 de agosto de 1385, ali para os lados de Aljubarrota. Uma batalha se trava essencial para a continuidade da independência da jovem nação de Portugal. A verdade é que, após a morte de um determinado rei, parecia que, de alguma forma, Castela queria assumir, e dizia que por direito próprio, o timão e a condução do nosso país. Bom, mas apesar de uma batalha que se realizou contra forças bastante mais apetrechadas e numericamente excediam em grande número as forças portuguesas, foi o Dom João, mestre de Avis, que sai vitorioso dessa batalha. E por causa dessa vitória, por causa de um agradecimento divino, nasce um monumento, um mosteiro da batalha. E é interessante porque não nasceu de um dia para o outro, foi de facto um empreendimento que levou diversas gerações, mas para além das suas particularidades únicas, é também um símbolo daquilo que faz mover uma nação, que é a vontade do seu povo. Tem uma característica, de facto, durou 200 anos, sensivelmente 200 anos a ser concluído. Olha, mas não fique chateado com o mosteiro. Sabe porquê? Porque Lisboa está à espera de um aeroporto e já queimou um quarto deste tempo, 2 tipos de governação diferente, contando com a República atual e o Estado Novo Antigo, e 15 diferentes legislaturas. É caso para dizer que eu não percebo nada disto, mesmo estando em Leiria. E aqui continuamos nós em Leiria, toda esta semana, com os diretos a partir do Politécnico de Leiria. E começo já com os nossos agradecimentos ao Politécnico de Leiria, também à Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, também o Núcleo de Bibliotecas dos Politécnicos, que é onde estamos a gravar os programas de manhã que vão passar na próxima semana, e o nosso querido, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, que já é nosso convidado quase desde o início do nosso programa. Isto é o Povo a Falar. E não é de todo inocente no meu monólogo inicial eu ter falado da Batalha de Aljubarrota e do Mosteiro da Batalha. Primeiro, porque se falamos português ainda, é porque esta batalha foi, de facto, uma vitória. E segundo, porque o nosso convidado de hoje é o diretor do Mosteiro da Batalha, o professor Joaquim Ruivo. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco e ter aceito o convite para falarmos um pouco de algo que Portugal é riquíssimo e é no seu património. Mas vamos começar com o seu mosteiro, o nosso mosteiro. Muito bem, João, boa noite. Eu é que agradeço o convite e a amabilidade para estar aqui presente na Kodiakos TV. Muito obrigado. Realmente o João falou numa batalha importantíssima na nossa história.
e também relacionou muito bem com a construção do Mosteiro da Batalha. Nós conhecemos muito bem como é que tudo começou. Na véspera da batalha, Dom João I, como era natural antes de qualquer batalha, encomendava-se a Deus, fazia, possivelmente já tinha o seu testamento preparado, obviamente, e fez uma promessa. Em caso de vitória, mandaria construir uma grande casa de oração à Nossa Senhora da Vitória. E, portanto, João, a verdade é que naquela altura as promessas cumpriam-se. Porque então comecemos logo assim. Isso é extraordinário. Bom, mas cumpriam-se por vários motivos, entre eles porque é uma promessa de fé, uma promessa de vivência tremenda, de interiorização de um pedido. Mas cumpriam-se também porque o rei Dom João I, digamos, é um rei filho legítimo, tinha que afirmar também, não só pela força das armas, que afirmou num conjunto de batalhas, destacando-se a Batalha de Aljubarrota, afirmar, digamos, a sua legitimidade como rei, foi afirmada nas Cortes de Coimbra, mas também se tinha que afirmar aos olhos da Europa católica, cristã, como um rei fundador e que, de algum modo, queria corresponder com a construção de uma grande casa de oração. 2 anos depois, João, em 1387, a documentação diz-nos que os primeiros caboqueiros, os primeiros agrimensores estavam a instalar-se, carpinteiros, pedreiros, estavam a instalar-se naquele local onde não vivia ninguém e a iniciar a construção do mosteiro. E isto também é interessante, é que a Batalha, os primeiros habitantes da vila que é hoje a Batalha, foram os primeiros construtores do mosteiro, que ali se instalaram. Porque o mosteiro está relativamente perto do local onde se realizou essa... Sim, a 2 quilómetros a norte, a nordeste, mas aquele local foi escolhido por quem sabia, obviamente. Um local, um vale com água em abundância, isso era essencial, até prevendo que aquele local tinha que sustentar uma comunidade de frades que ali iria viver. E para os próprios trabalhos, a água seria essencial. Sim, fundamental para os trabalhos todos de construção do mosteiro. A madeira vinha perto, obviamente, todo o litoral daquilo que hoje conhecemos como Pinhal, e não só, de vários florestas de carvalhos, que eram essenciais também na construção dos mosteiros e destas obras, e a pedra perto também. Não entra em costa, pedra a 8 quilómetros. E nós já vamos falar desta particularidade de tanta história num espaço geográfico de facto tão pequeno, mas quero lançar aqui uma questão que também nós conhecemos o mito que nasce em Aljubarrota, que é o mito da padeirinha de Aljubarrota. Sim, na realidade, há pouco falávamos nisso, ainda na nossa conversa inicial, quase todas as lendas têm algum fundo de verdade. E era muito comum, no final de uma batalha, sobretudo se o derrotado era um invasor, a fuga por esses campos fora, um pouco a esmo. E aí, se não eram literalmente caçados pelo exército vencedor, a população encarregava-se de os eliminar. E, portanto, é natural que em algumas dessas aldeias aqui perto possam ter acontecido algumas histórias semelhantes. E que se tenham acoitado junto ao forno. Olha, exato, mas olha que eu consigo ver alguém com uma daquelas pás que se usavam nos fornos assim a dar na cabeça. Sem dúvida, todos podemos imaginar isso. Espanhol que tivesse... Já é difícil imaginar um forno que permita acolher 7 pessoas. Isso seria um grande forno. Agora, que facilmente existiria na altura. Relativamente àquilo que Portugal é, Portugal tem as fronteiras mais antigas da Europa. Portugal é um dos 10 países mais antigos do mundo. Isto significa que nós temos um legado patrimonial como não há muitos iguais a nós. Qual é que tem sido o percurso deste património? Como é que o senhor professor olha para este património como não só o legado histórico, mas como um testamento para as gerações futuras? Na realidade, o património é uma herança. E o valor desse património reside no valor que os herdeiros lhe dão. E
João, é evidente que num país que culturalmente, digamos, teve alguns atrasos cíclicos por várias vicissitudes da história, que se vão refletindo ao longo dos séculos até ao XIX, é natural que o património também tenha sofrido essas consequências de pouca valorização patrimonial. Mas nós estamos, digamos, depois há uma consciência, sobretudo a partir das revoluções liberais, de que é necessário salvar e proteger e transmitir esse património às gerações vindouras. Por vários motivos, é aqui que surge o conceito também de Estado-nação. O Estado-nação identifica-se com uma língua, com uma pátria, com uma história, e essa valorização também vai valorizar os monumentos. E, nesse sentido, devo dizer que após 1834, com a extinção das ordens religiosas, todos estes edifícios conventuais ou mosteiros ficaram ao abandono e sob ameaça de ruína. Nós estamos a falar, uma vez que somos alguém que gosta de história, estamos a falar na época do Marquês do Pombal. É de posterior. Posterior, após que cria essa cisão. Sim, sim, o Marquês de Pombal, de algum modo... Foi mais na educação, talvez, não é? Exatamente. O combate aos jesuítas controlavam, de algum modo, todo o sistema educativo em Portugal. Mas depois, após meados do século XIX, em que verificamos todas as vicissitudes de uma época conturbada sob o ponto de vista político, guerras civis, liberais, miguelistas, uma instabilidade social muito grande. Instabilidade e política, e guerras civis, revoluções e contra-revoluções, e o património ficou ali uns anos secundarizado. De tal modo que correu o risco de ruína. O Mosteiro da Batalha esteve em risco de ruína. Quem depois veio salientar a necessidade de salvaguardar os chamados monumentos pátrios, Alcobaça, Batalha, Convento de Cristo, Jerónimos, foi Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Feliciano de Castilho e o príncipe consorte e rei, depois o Dom Fernando II, o marido de Dona Maria II, que tem consciência da riqueza patrimonial que temos aqui e que é necessário salvaguardar. E convenceu, no fundo, o seu amigo primeiro-ministro e o Parlamento a reservar fundos essenciais ao restar todos estes monumentos. Portanto, isto para dizer o quê, João? O património tem o valor que nós lhe damos. E é importante porque património é uma fonte de identidade, é uma fonte, é a memória que ali está presente e que nos forma a nós nestas gerações. E como herança temos que o transmitir às novas gerações tão bem ou melhor do que aquilo que herdamos. E daquilo que tem visto nos últimos anos, obviamente, Portugal é um país com recursos limitados, não é? Esta expressão, o dinheiro não chega para tudo, é uma expressão corriqueira, mas a questão é como é que se cortam as fatias do bolo. E a grande pergunta é sempre: que fatias é que estamos a cortar para o património, sendo que esse património, nos últimos anos, tem dado alguma rentabilidade também? Sim. É certo, João, que, digamos, nós não podemos estar sempre a culpar a história e os antepassados daquilo que hoje sofremos, mas temos que ter consciência disto, João. Em 1970, nós tínhamos 30% de analfabetos. O último ano em que os países nórdicos, Suécia e Finlândia, tiveram 30% de analfabetos foi em 1780. O último ano com 30% de analfabetos na França e Inglaterra foi em 1840. Portanto, há todo um percurso de valorização cultural de gerações inteiras que passou um pouco ao lado de um país. Mas ainda hoje temos 40% das pessoas que o grau académico mais alto é o ensino básico. Muito bem. Portanto, é uma luta que ainda estamos a ter. Há quase que um atraso atávico que estamos a tentar a cada momento recuperar. E temos realmente bons sucessos em amplos níveis da educação e da cultura. Isto para dizer também o quê? Que esta valorização patrimonial está a ser feita de uma forma muito consciente e com grandes resultados. E não é por acaso que nos anos 80,
o nosso património monumental desta região, foi valorizado pela Unesco, inscrevendo 3 monumentos na lista, 4 com Jerónimos, na lista de património mundial. Eu acho que isto é único numa região. Sim, porque 3 destes estão aqui... Em 40 quilómetros de distância uns dos outros. Isto é fantástico e isso também, de algum modo, trouxe a consciência das autoridades, dos governos, de que realmente é necessário proteger e valorizar o património, divulgá-lo nas novas gerações. E esse processo todos estamos a caminhar para ele, com um grande sentido de dever e de consciência de que realmente é necessário, a sério, trabalhar na educação patrimonial. Vamos aproveitar, de facto, as novas gerações, porque, professor, este é um tema que me custa a mim ter, porque eu sou um amante da história, não é? Eu entendo, vivo-a, mas sei que não a posso alterar. Aquilo que vemos é uma geração jovem que nós repetimos quase ad nauseam, que é a geração melhor preparada de sempre, mas parece que está chateada com a sua história e está de costas voltadas para a sua história. Às vezes parece-nos isso. É verdade, João. Às vezes, até como professores, temos um certo desânimo, mas depois somos surpreendidos com coisas fantásticas. Jovens excepcionalmente motivados, inteligentes, trabalhadores, e isso dá-nos alguma esperança no futuro. E, obviamente, quem está no processo educativo acaba por ganhar esses entusiasmos quando vê alguns jovens, não a maioria, infelizmente, mas alguns jovens com umas dinâmicas, consciências excepcionais. E nós acreditamos no futuro por eles mesmos. Que é evidente que, mesmo na questão de gestão deste património, destes monumentos, os diretores estão a dar cada vez mais importância ao serviço educativo, à aproximação com as novas gerações, a motivar os jovens e as escolas a voltar de novo a ver e a sentir este momento. Acha que alguns destes jovens que nós... Professor, eu sou um jovem de outros tempos, não é? Eu conheci muitos colegas meus de turma que não gostavam de história, mas não conheci nenhum chateado com a história. E aquilo que eu vejo é que vejo alguns jovens chateados com a história. A minha questão é porque estão a ler mal a história? É porque, de facto, já têm um handicap anterior? Será algum problema social dentro das casas que não permite depois aos jovens contextualizar a história? É difícil explicar. Nós vivemos num mundo contraditório. A chamada época da globalização, isto é realmente contraditório. Uma das características do chamado pós-modernismo, que não sabemos bem o que é que isso significa, mas é precisamente o corte com o passado, com os vínculos, com as âncoras de memória e de identitárias. Isto é, enfim, quem reflete isso acha isso perigoso. E, portanto, as novas tecnologias também acabam por absorver de tal modo os jovens que aquilo que é essencial é ver, visitar, ir, conhecer, acaba também por ficar secundarizado. Por outro lado, também estamos perante um mundo cheio de potencialidades e é nisso que nós temos que, obviamente, nos agarrar para continuar confiantes neste trabalho permanente de encontro com as novas gerações. Agora, que é necessário fazer pactos geracionais, ter consciência que é fundamental educar os jovens, a começar em casa, há pouco falávamos nisso, essa consciência dos pais sobre a valorização, sobre a importância da cultura, dos livros, de bons programas da televisão, de ir à internet pesquisar aquilo que realmente vale a pena. Isso é um trabalho que não pode ser só a escola ou a sociedade em si a fazer. Tem que partir de casa e essa consciência dos pais e das famílias é importantíssima. E enquanto professor, crê que esse é um desafio que devemos pegar mesmo o touro pelos cornos? Sim, e portanto isso faz parte também de uma política geral, de afirmação política, de um sentido a longo prazo. Sim, professor, porque, por exemplo, em Portugal vemos alguns episódios, sim senhora, mas aquilo que assistimos em França com o atirar de tinta para a Mona Lisa de Da Vinci, por exemplo, creio que aconteceu, e outras obras únicas, não é? Sim. De grandes figuras de vulto. Creio que Portugal, e eu sei que você é um otimista, já consegui sentir isto, não é? Mas creio que Portugal, sendo um país tão histórico,
eventualmente não haverá a possibilidade de alguns jovens se chatearem com os monumentos, como se isso mudasse o que quer que seja. Mas... Eu vejo dois sentidos. Um é a ausência de interesse, e aí também não há muito a perder com isso, há a perda desse vínculo, ou então uma ação deliberada de agressividade, manifestando de algum modo, é uma forma de manifestação contra alguma coisa. E, portanto, o mais fácil é rebuscar um monumento ou colocar... Isso é evidente que não devia acontecer, mesmo quando às vezes se equaciona as grandes figuras do passado e a história começa, enfim, com uma narrativa de desculpabilização daquilo que foi o nosso passado colonialista ou esclavagista. Tudo bem, temos que ter presente isso. A história não são só feitos heróicos e excepcionais de um povo. Tem também o outro lado negro que tem que ser debatido. Como é Agora, óbvio. não podemos estar sempre a questionar, nem sempre a pôr em causa, Mas, nem professor, sempre a lamentar aquilo que numa época se fez. Eu e você, Sim. olhamos para Esparta, para os espartanos, dizemos que aquela malta estava tudo cheio de escravos lá. Sim, claro. Mas, no entanto, eles foram essenciais para o início, por exemplo, da época de ouro da civilização. Sem dúvida. E grega. mesmo é curioso, João, é Atenas, quando nós falamos em Atenas E na Atenas, democracia. a democracia, mas havia esclavagismo. Era a sua época. E as mulheres, e não era qualquer um que podia votar, e as próprias mulheres estavam impedidas. Agora, mas o nosso encontro não é um encontro de conflito com a história. O nosso encontro é um encontro de, primeiro, estamos em paz, porque nós não estávamos lá, e em segundo, nós entendemos também o contexto da época em que a história estava a acontecer. Exatamente. Eu coloco muitas vezes, e se eu vivesse nesta época, como é que eu reagiria perante esta situação? E isso é um exercício que podemos fazer. Realmente, esse encontro com as novas gerações, voltamos ao mesmo, é um encontro que tem que ser de toda a sociedade. Okay. E não podemos estar sempre a exigir aos governos, ou os governos sempre a desculparem-se com argumentos que são sempre os mesmos. Tem que haver um encontro da sociedade, não é? Dizemos muitas vezes a frase do Kennedy, o que é que... Não perguntes o que é que o teu país pode fazer. Mas o que é que tu podes fazer? E essa é uma frase excepcionalmente importante neste contexto. Todos temos que fazer alguma coisa por isso. Uma coisa, estamos descansados. Não me parece que os espanhóis nos venham conquistar e depois, aquele monumento foi porque nos bateram. Arrasa aquilo. Muito bem. Professor. A maior parte dos visitantes são espanhóis, estrangeiros. A maior parte dos visitantes do monumento são espanhóis. Já viu? E alguns conhecem bem o motivo da fundação do mosteiro e não tem problema com isso. Olha, professor, e por falar em visitantes e em turistas, esta foi uma das grandes mudanças que eu, de facto, vi no património em Portugal, é que tornou-se atrativo para os turistas, tornou-se em algo que atrai os turistas, mas ainda assim, quando eu olho para países como a Grécia ou a Itália, eu vejo-os a rentabilizar, digamos, essas infraestruturas muito mais. Qual é a leitura que o professor faz? Também há que ter bom senso. Realmente Portugal foi um país periférico em termos turísticos. Não era o grande destino, era um país periférico até há 15 anos. Um país interessante. O boom é recente. Sim, o boom é recente. Eu apanhei esse boom, estou há 10 anos no mosteiro, e apanhei esse boom até com a reformulação do organismo do turismo, esta zona, a criação do turismo do centro e por aí adiante. E vi com grande interesse uma grande campanha, junto de bloggers, jornalistas, cadeias de televisão, uma grande campanha de promoção deste território e dos seus monumentos, do seu património natural também, não é? Histórico, natural, monumental, cultural. E, curiosamente, João, quando às vezes nós debatemos com colegas espanhóis, por vezes estas questões de rentabilizar o turismo, alguns deles já tentam, o processo contrário, é impedir tanta gente em determinados contextos, certo? Barcelona é um caso, centros históricos. Sim, eu vivi. Depois o peso do turismo. 2 horas para ver a Mona Lisa. Exato. Eu acordo de manhã, vejo logo a Mona Lisa. Portanto, nós, para o espelho. só talvez nos Jerónimos, a diretora, a minha colega, já se confronta com o excesso. Pois. Certo? Com o excesso
de visitantes. Nós, na Batalha, não. Dá-me a impressão que a capacidade do mosteiro acolher mais umas centenas de pessoas, mas temos de ter também cuidado com isso. O turismo de massas é o turismo conjuntural. O que queremos é o visitante que fique emocionado, que transmita o seu deslumbramento pelo património que viu e que volte, e que motive outros a voltar. Mas então deixe-me lançar o desafio. O desafio seria a comunicação, porque estes países, e deixe-me colocar aqui também a Turquia, de alguma forma têm circuitos já preparados, que são esses circuitos turísticos. Exato. Todo o circuito conta uma história. Isso está pensado? São coisas que estão projetadas? Enfim, está projetado, temos consciência de algo que podíamos fazer em conjunto. Devo dizer que também as regiões nunca se uniram verdadeiramente. Todos temos consciência que é preciso trabalharmos em conjunto, mas depois, na prática, cada um trabalha por seu lado. Hoje nota-se uma inversão, uma tendência diferente dessa. Já há mesmo mais capacidade das autarquias, dos concelhos, se unirem em projetos comuns. E há muitos anos que já devíamos estar unidos na valorização patrimonial. Imagina um circuito de reconquista? Claro, por exemplo. Por exemplo, é evidente que as empresas turísticas fazem subliminarmente ou conscientemente esses circuitos. Onde Fátima, realmente, o grande centro de peregrinação mariana, está, obviamente... A vertente do turismo religioso. Claro. E depois, Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Nazaré, Óbidos. Há aqui um circuito excepcionalmente importante. E o que é interessante, João, é que todos os dias, se eu for para a igreja à entrada dos turistas, pela primeira vez vem o monumento, eu vejo o seu deslumbramento e o seu espanto por ainda... Muitos deles dizem como é que é possível não termos consciência desta riqueza excepcional que há em Portugal. E alguns emocionam-se mesmo. Deixe só recordar também aos nossos telespectadores da rádio que estamos a conversar com o professor Joaquim Ruivo, que é o diretor do Mosteiro da Batalha. Isto porque quem está a ver na televisão vê o seu nome a aparecer em rodapé, não é? Mas as pessoas da rádio necessitam que nós recordemos. Exatamente. Professor, as novas tecnologias podem nos dar uma experiência diferente dos monumentos. Vê com expectativa e com algum ânimo essa possível introdução de realidades aumentadas nas visitas turísticas? Sem dúvida, sem dúvida. Esse encontro com uma realidade fingida, digamos assim, é interessantíssimo. Isso é muito atrativo para miúdos e graúdos, não é? E, entretanto, desde as tecnologias mais básicas do QR Code, em que nós podemos, naquele espaço, em várias línguas, ouvir ou ler a explicação sobre, em determinados contextos, mas realmente a realidade aumentada e virtual, obviamente, sim, mas essa exige já meios mais complexos de visualização. A realidade aumentada é algo que está projetado para os monumentos, já num programa financiado pela União Europeia e, portanto, todos os monumentos já estão a executar ou iniciar programas de instalação de Wi-Fi em todos os edifícios monumentais e depois, em determinados contextos, a realidade aumentada. É claro que todos os monumentos têm muito atrativo para esse contexto de realidade aumentada. Vou-lhe dar um exemplo. O Mosteiro da Batalha tem um panteão régio, onde está, enfim, sepultada a chamada ínclita geração, a capela do fundador. Essa capela, os túmulos e os tetos estavam pintados. Pois. Isso é possível, com a realidade aumentada, ter a visão de como era originalmente aquela capela. Mas também podemos visualizar dois claustros que já não existem. Ou podemos visualizar frades a passar por nós, como se estivéssemos dentro do convento, ou dos trabalhadores a erguer as colunas. Isso é algo fantástico. Isso a visita ganha em emoção. É quase uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo. Isso ainda é uma atração excepcionalmente importante. E acha que é por aí que Portugal pode também rentabilizar, e porque estamos aqui no Politécnico, não é? Que está na frente. E nós temos tantas colaborações com a investigação no Politécnico. João, é verdade que sim, todos os países o tentam fazer, não é?
Não vai ser novidade para nenhum país nem para nenhum monumento. A questão é, se não também embarcarmos nessas tecnologias, Exatamente. perdemos sistematicamente... Mas a nossa vantagem é que nós não temos que inventar monumentos. Não. Os monumentos estão lá. Exatamente. E o Mosteiro da Batalha... Exatamente. Há locais onde aqui existiu um monumento, não é? Mas aqui estão... Sim, estão... E a Batalha realmente, João deve reafirmar isto em causa própria, obviamente, mas a Batalha é um monumento fantástico. Às vezes os portugueses não têm consciência disto. Durante 150 anos, a Batalha foi o grande estaleiro de inovação artística e arquitetónica em Portugal. E um dos grandes estaleiros da Europa. Tudo o que se fez ali foi novo e inovador em Portugal. O João, qualquer espaço, na sua visita que passe, fica com esta consciência. Isto foi novo e inovador em Portugal. Entra na Capela Fundador, foi novo e inovador. Entra na Sala do Capítulo, ainda mais. Foi nova e inovadora no contexto europeu. Foi a maior sala do seu tempo na Europa, sem pilar central. Isto é uma obra de engenharia única na Europa do seu tempo. Entra no claustro real, isto é novo e inovador. Entra nas capelas imperfeitas. São novas e inovadoras até por nunca terem sido acabadas. O que é um encanto extraordinário. Mas depois também sabe que ali não é só o gótico. É também o tardogótico, as várias fases do gótico, até o manuelino. Isso é uma viagem extraordinariamente interessante e emocionante até. E professor, quem é que se deslumbra mais? É o visitante português ou o visitante estrangeiro? E a pergunta não é rasteira, é porque... Não, eu compreendo porque já fiz a mim mesmo na observação que faço aos turistas. Normalmente o visitante português, de algum modo ou outro, já lá passou uma vez na vida. Em pequenino, na escola... Ouviu na televisão, Viu na televisão. E, portanto, o deslumbramento, e de algum modo, exatamente, tem consciência deste património que existe em Portugal, imagens iconográficas constantes, mas tenho observado o espanto mais no estrangeiro. Espanto por aquilo que falei há pouco. Primeiro, espanto pela obra, que ali está. Entra na igreja, ainda hoje é a maior igreja construída em Portugal. Entra na igreja e fica abismado, entra no claustro. Eu uma vez comovi-me, porque eu vi uma senhora, literalmente lágrimas nos olhos, a olhar para o claustro, a dizer, em francês, isto é fantástico, isto é fantástico. E, portanto, eu acho que o visitante estrangeiro fica mais admirado, porque não esperava tanta riqueza patrimonial e tanto deslumbre arquitetónico e artístico. E obviamente, todo este processo só pode acontecer não só pela sua paixão pela história ou porque, de facto, está umbilicalmente ligado ao mosteiro, mas também porque há uma proximidade entre autarquias, a direção do património e a tutela. Como é que o professor sente que tem sido o diálogo nestes últimos tempos e o que é que poderia ser eventualmente melhorado? A minha experiência nesse diálogo tem sido muito positiva. Não estou a embelezar a situação. Tem sido muito positiva. Primeiro, o Mosteiro da Batalha, coisa que não acontece. Os mosteiros da província, digamos assim, têm uma realidade mais interessante a esse nível de relação com a comunidade e com as forças vivas do que os monumentos em Lisboa, por exemplo. Aqui, o Mosteiro de Alcobaça, ou o Convento de Cristo, ou da Batalha, são centrais na vida das pessoas, daquela comunidade. E, portanto, necessariamente qualquer diretor tem essa consciência de que a relação com a comunidade, em diversos níveis e âmbitos, é fundamental estar muito bem estruturado. Ou seja, o mosteiro não é só história, como é ainda a história... A história da vida. E das coisas que mais me ainda satisfaz, é ver que a igreja está aberta ao culto, que ali se realizam missas com 700 pessoas, que ali se fazem batizados e casamentos, mesmo por vezes perturbem o circuito normal turístico. Mas a verdade isto é que é um monumento vivo. Isso é que é a perspectiva de que estamos perante pedras vivas que têm gente a usufruí-lo e a população ainda é considerável como seu.
Relativamente a esse diálogo a nível local, nós já sabemos, já a nível central, não sei se os ciclos que nós temos, os ciclos legislativos de 4 anos, são perturbadores. Há sempre uma fase em que há uma indecisão, a conversa diminui porque agora saiu um e está a entrar outro. Sim, ou saída e entrada de diretores gerais, se bem que tem havido uma constância, mas também há uma constância num aspecto mais negativo. Eu sou dirigente da Direção-Geral de Património Cultural, sou diretor, portanto, não posso, obviamente, se concorro aos diversos concursos, é porque assumo a responsabilidade de representar essa Direção-Geral e o Ministério da Cultura. Não posso ciclicamente estar, digamos, a dizer mal de uma instituição onde sou acolhido e que represento. Mas seguramente, isso posso dizer com toda a confiança, porque é comum, a Direção-Geral de Património Cultural, por vários motivos, nunca funcionou bem naquilo que seria o seu ideal de funcionamento. E, portanto, também nós sentimos no dia-a-dia constrangimentos financeiros, orçamentais, que por vezes desgastam a nossa gestão. E é por isso mesmo que já estão 2 diplomas, estão em discussão, mas já estão aprovados pelo Governo, 2 diplomas que extinguem a DGPC e a partir de 1 de janeiro nós vamos ter 2 organismos, uma empresa pública que vai gerir, digamos, os monumentos e os museus de referência nacional, que de algum modo fazem parte da nossa identidade histórica como país, e o Instituto Público depois tem outras responsabilidades de equipas de conservação, de restauro, de equipas administrativas e com outros monumentos e museus. E, portanto, a nossa expectativa agora é enorme neste processo. Isso não é de alguma forma, é um paradoxo, mas é um bom paradoxo, é olhar para o passado, mas a pensar no futuro. Sim, o English Heritage, o organismo que superintende, tinha um lema muito interessante, que era dar um futuro ao nosso passado. Dar um futuro ao nosso passado. Isso vem muito ao encontro disso. O passado não são só coisas do passado, o passado está vivo, está presente em todos nós, já falámos nisso. E, portanto, o património é um reflexo, é uma herança que reflete esse passado. E essa vivência desse passado de património é essencial para a nossa consciência. Quando há pouco, e quando na nossa conversa temos falado também da rentabilidade, e porque o professor lançou aquela questão do turismo de massas, eu sei que existem alguns monumentos que melhoraram a experiência do visitante e aumentaram, por assim dizer, o preço da experiência, sendo que com esse retorno financeiro eles não precisam de ter tantos visitantes, porque senão há uma degradação de facto. Exato. Mas aquilo que eu vi é que houve um investimento prévio. Ou seja, nós não melhoramos as experiências de um visitante só porque pomos uma música de fundo. Exatamente, é verdade. A nossa percepção é que realmente estas novas perspectivas de criação desta empresa pública e do Instituto Público, que de algum modo possam colmatar muitas das falhas que nós assistimos ao longo deste tempo na administração. Uma preocupação realmente muito importante de meios que sejam investidos na própria conservação, preservação e reabilitação do património, num ciclo intenso que nos permita realmente dizer que o património em Portugal está a ser bem cuidado, bem guardado e bem entregue às novas gerações. É a nossa perspectiva. E algo que é importante, se calhar, dizer aos nossos telespectadores e aos ouvintes da rádio é que a recuperação, o restauro de património histórico não se faz do pé para a mão. As coisas devem ser feitas para tentar, de alguma forma, manter a originalidade o mais Sem dúvida nenhuma. E é feito por especialistas e temos excelentes especialistas. A Inês, esse, por exemplo, é algo que funciona muito bem na relação com a tutela. Nenhuma intervenção neste património é feita sem uma equipa de especialistas na área. E, portanto, tudo é feito com bastante discernimento e saber.
as equipas contemplam um arquiteto, um engenheiro, um técnico especializado na pedra e na conservação da pedra e, portanto, isso nós temos sido muito bem acompanhados. Isso é muito importante dizê-lo. E bons investigadores nessa área. E é interessante, lá está, eu não consigo ultrapassar o facto de eu ser um amante da história. As pessoas, por vezes, não têm a noção de que no restauro e na manutenção de alguns monumentos e obras são utilizadas exatamente as mesmas técnicas que foram utilizadas na parte original, precisamente para que... Exatamente. Para que haja É uma coisa fantástica. Se o João for ao Mosteiro da Batalha, neste momento estão obras de conservação do claustro quase a finalizar. E se puder apreciar... Mas você não nos convide que nós aparecemos lá de armas e bagagens. Isso mesmo. E é interessante ver o processo. Para já, no claustro já está completamente limpo, tratado, as patologias da pedra já estão perfeitamente identificadas, em algumas é necessário uma ação mais consistente, noutra é mais superficial, mas no claustro real, que é um deslumbramento com um ponto de vista decorativo, artístico, o João poderá ver, e os espectadores e os ouvintes poderão ver, metade, ou mais de metade já do claustro completamente limpo, tratado, e ainda os andaimes noutra. E se pudermos entrar aí, vai ver jovens, quase todos licenciados, especializadíssimos em restauros e conservação, a limpar a pedra à escova, pedra a pedra, a colocar juntas, que é o fundamental, a limpar as bactérias. E isso é um trabalho excepcionalmente moroso e tem que ser muito bem feito. Aí, devo dizer com toda a consciência que estamos a esse nível com boas equipas e boas empresas a esse nível. Olha, professora, para além da escola, que já temos mencionado várias vezes, quão importante é, por exemplo, para o nosso património que continuem a existir ações culturais dentro e utilizando essas próprias estruturas? Sim, isso é fundamental. Aliás, muito das nossas energias vai para fazer uma programação cultural intensa, podemos dizê-lo, e com qualidade. E, portanto, estes monumentos são centros de impulso cultural a diversos níveis. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, ao longo do ano, temos mais de 30 concertos, quer nas capelas imperfeitas, ou na igreja, ou nos claustros. Eu imagino as condições de acústica destes sítios. São excepcionais. E, sobretudo, mas isso tem uma intenção. Essa questão de promovermos eventos culturais, concertos, teatros, manifestações artísticas, no fundo, queremos motivar outros destinatários a visitar o mosteiro vendo o concerto ou usufruindo do mosteiro, viver o mosteiro, viver o espaço patrimonial, motivando com textos artísticos. Isso é muito importante ser feito e nós consideramos isso fundamental na programação do monumento. Mas temos congressos internacionais, onde se juntam cientistas de todo o mundo a debater temas normalmente associados à época de construção do mosteiro, à Idade Média. E isso é também algo muito importante. Exposições artísticas portanto, temos colaborações com centros de investigação toda a Europa. O Instituto Politécnico com o Instituto Politécnico lançámos os primeiros protocolos com o Departamento de Engenharia. Várias teses de mestrado foram feitas com base no estudo do monumento. Investigação sobre patologias da pedra. O Instituto Politécnico... Projetos de inclusão, por exemplo, que eu sei que... Sim. E, portanto, isso é fundamental. O mosteiro não pode estar simplesmente de portas abertas a receber visitantes. Tem que promover essa relação também com a comunidade. Nós também temos que fazer algo que sentimos que a comunidade próxima vai ser atraída para ver o mosteiro. E essa é, de facto, uma das mais-valias deste património, nomeadamente o próprio património do Mosteiro da Batalha. Sem dúvida. Porque essa dinâmica cultural cria vínculos definitivos.
cria emoções permanentes. E isso é muito importante. Portanto, não falamos do visitante ocasional, que até pode ficar deslumbrado, certo? O visitante ocasional no circuito turístico. Queremos visitantes interessados em conhecer, em viver o mosteiro. Temos um festival Artes à Vila durante 3 dias. Fazemos essa ligação com a comunidade em várias expressões artísticas, sobretudo música, no contexto também dos grandes desígnios da Unesco, da inclusão, da identificação, da diversidade cultural. Isso tudo é muito importante, muito mesmo. Muito bem. Professor Joaquim Ruivo, nós estamos praticamente nos últimos 4 minutos do nosso programa, o tempo de facto, voa. Deixo aqui este tempo para que possa colocar em cima da mesa a questão de decidir, por exemplo, apesar desta zona também ter boas praias, decidir desafiar-se e ir visitar um monumento com história, como por exemplo o Mosteiro da Batalha. Sim, isso é um pouco um exercício muito centrado no cargo que tenho, é motivar os visitantes a visitar o mosteiro. Mas eu aqui alargo a minha oferta ao convite. Visitem, por favor, o Mosteiro de Alcobaça, visitem o Convento de Cristo, visitem o Castelo de Leiria, dos mais belos castelos que nós temos no país. O de Porto de Mós, isto é uma região fantástica, sob esse ponto de vista. Falamos só de património construído, não é? Porque depois natural, outros. Claro. Mas eu faço um convite alargado a esta região. Sinceramente, não consigo só pedir para visitarem o Mosteiro da Batalha. E temos que, mais uma vez, aproveitar o facto de estarmos aqui no Politécnico para lançar ou para colocar a questão da proximidade à escola e, de facto, estes monumentos e este património histórico que nós temos. Se aquilo que você vê aqui poderia e deveria ser replicado também um pouco por todo o país. Sim, isso é verdade. E essa a minha preocupação há 10 anos atrás foi esta aproximação, felizmente foi muito bem acolhida pelo Instituto. E devo dizer, o Centro de Recursos para a Inclusão, o CRID, para a Inclusão Digital, esteve connosco uma parceria fantástica. Fomos os primeiros monumentos a ter guiões em braille, a ter guiões áudio em língua gestual e, portanto, essa é uma parceria que a qualquer momento nós queremos lançar e sedimentar. Lembro-me perfeitamente da professora Célia Sousa, toda contente a contar isso lá nos nossos É um projeto que nos orgulhamos muito. E o primeiro guião pictográfico, diz a professora Célia, do mundo, está no Mosteiro da Batalha e foi criado para o Mosteiro da Batalha. E isso é uma parceria que nós não podemos esquecer e agradecemos imenso todo o acolhimento que temos tido da parte desta instituição. E professor, últimas palavras que deixa, vamos deixá-la para a tutela, deixe-me desafiá-la, deixar algumas palavras para a tutela, olhar de facto para este nosso património. Sim, é verdade, é património mundial e é uma responsabilidade de todo o nosso país e toda a humanidade, no fundo. Agora é património de toda a humanidade o investimento neste património. Felizmente temos tido, mesmo em épocas de grande crise, houve sempre processos de investimento nestes monumentos e não nos podemos, apesar de tudo, não podemos estar muito descontentes com a situação que ao longo dos anos se tem verificado. Queremos, obviamente, mais. Queremos mais autonomia, mais agilização de processos administrativos e mais orçamento próprio. Orçamento próprio, de modo a que possamos, com agilidade, dinamizar um programa cultural sem constrangimentos orçamentais. Porque, no fundo, são monumentos que têm grandes encaixes de receitas. Claro. Grandes encaixes de receitas. Claro. E, por isso, é esse desafio que também fica para o futuro. Muito bem. Professor Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha, entre outras funções que, obviamente, terá. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um gosto. Espero muito que obrigado. se tenha sentido bem recebido e espero que tenha gostado da nossa conversa. Muito bem. Muito obrigado, João, e à Curiacos TV, realmente, por esta oportunidade. Agradecemos também a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar, mais uma vez a partir de Leiria, com o Politécnico, com a ESEX, com o CRID
e também com o núcleo de bibliotecas. Não se esqueça também que nós estamos nas redes sociais, portanto vá lá fazer uma visitazinha, coloque o seu like e faça a sua partilha. Boa noite, até amanhã e muito obrigado.